Olá, gente. Esse aqui é o Stefanadas, um programa para pensar sobre o comportamento humano e repensar aquilo que nos move e nos transforma. E eu sou o Stefano Florice, professor de Economia da Cultura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vem Stefanar com a gente? Gente querida, sejam bem-vindos à segunda parte do episódio especial da nossa palavra de ordem dos Stefanadas em 2025. Saúde mental. Na primeira parte do programa, a gente falou bastante sobre o que significa autoestima, autocuidado e esse processo tão bonito e desafiador que é da gente se conhecer de verdade, que é da gente se conectar com nossos fluxos de amor. A gente também conversou, né? A gente tangenciou conversas importantes sobre a importância das relações, sobre o que é que a gente aprende quando a gente se desconecta do mundo, isso a gente frisou bastante. E sobre como tudo isso influencia a maneira como a gente vê a vida, vê o mundo e vê o futuro, né? Se você esteve conosco, eu te dou as boas-vindas de volta. Se ainda não viu, vale a pena ver. Mas se você quiser começar por aqui, vamos juntos. É uma coisa incrível da gente ter um programa como esse, né, da gente estar trabalhando num programa como esse, é que a gente percebe como a gente aprende se relacionando, né? A minha vida inteira, agora saindo até um pouco da questão específica dos Stefanados, foi trabalhar com alunos, né? Eu trabalhei com milhares de alunos ao longo da minha vida, então são relacionamentos, né? Eu nunca tive um casamento sério, filhos, que são relacionamentos fundamentais, mas eu sempre tive amigos muito importantes, eu sempre tive muita facilidade, assim, de emocionalmente entrar na intimidade das pessoas e compartilhar intimidade. E todas essas relações, elas foram fundamentais para nutrir a pessoa que eu sou e para dar os recursos que eu tive para entrar em contato com aqueles fluxos de amor interiores, né, que a gente falou no último episódio, que foram a base para nutrir minha autoestima, que me permitiram chegar até onde eu estou. Eu sinto que agora eu preciso dar mais uma nutrida, né, para os próximos passos que o Stefanados vai ter, mas a fonte é a mesma, né? A fonte é o amor. E esse amor que não é do lado de fora, que está dentro da gente, mas que ele se reflete maravilhosamente do lado de fora. Então, eu responderia essa pergunta de uma forma muito, muito tranquila. E, de novo, falando, né, gente? Aqui a gente está num bate-papo. Eu estou aproveitando aqui esse espaço gostoso dos Stefanadas para compartilhar com vocês, né, sensações, aprendizados, ideias que vieram ao longo, né, dessa enorme leva de entrevistas que a gente teve até agora, nesse momento de, né, final de 2005, início de 2006, mas ninguém aqui está dando uma de guru, nem vindo com respostas fechadas, pelo amor de Deus, né? Mas, então, né, deixando isso claríssimo, eu acho que sim, as relações de todas as formas, elas são importantíssimas na nossa construção como indivíduos felizes, produtivos, que conectam a felicidade, que conectam o bem-estar, que conectam a paz de espírito. Porém, o perigo é a gente ver nas relações o elemento principal. E eu me preocupo um pouco, sabe, quando eu vejo tantos estudos, né, que a gente lê, eu gosto muito de ler a imprensa internacional, né, faz parte do meu trabalho. Há estudos, e principalmente os países anglo-saxônicos têm muito isso, né, porque não sei se é uma cultura mais solitária, o que é, e é aquela, não, pessoas solitárias, pessoas isso, que talvez né, vivem menos, pessoas solitárias não sei o quê, pessoas solitárias se suicidam mais. E, pelo amor de Deus, de forma alguma desmerecer nenhum desses estudos, todos eles são super incríveis, bem feitos, provavelmente falam de uma realidade de um mundo, talvez, sei lá, com conexões humanas que não são exatamente as que a gente é acostumado aqui no Brasil, então talvez isso seja mais, né, e pela minha experiência com esses lugares, isso é real, as conexões lá são um pouco mais complicadas, então talvez essas questões, de fato, chamem a atenção e precisam ser discutidas, porque de fato são mais, digamos assim, são mais urgentes, né? Mas eu fico sempre com aquele pé atrás, que é sempre aquela questão de colocar nos relacionamentos, né?
de colocar nas pessoas do lado de fora a principal fonte de saúde mental, né, de bem-estar, de felicidade, né? Mas não é. Quer dizer, as relações são fundamentais, mas elas são uma consequência dessa relação mais fundamental de todas, que é que você tem com você, né? Claro que não são coisas separadas. Eu vou antes aprender a me relacionar comigo e depois com os outros. A vida né, a vida é tudo ao mesmo tempo e a gente vai surfando essa onda do jeito que dá. Mas, para mim, eu acho que é muito importante a gente ter no norte de que o norte não são os outros. O norte somos nós mesmos. Até para não colocar expectativas nos outros ou buscar nos outros o que eles não podem nos dar. E o incrível que acontece quando a gente consegue mudar um pouco o foco para a gente, isso é uma coisa que a gente, né, deu para compartilhar bastante com as pessoas aqui, isso, é que quando a gente coloca o foco na gente, não no sentido egoísta, mas o foco na gente no sentido de que essa é a relação fundamental que a gente tem que cultivar, todas as outras ficam muito mais fáceis. Porque assim, gente, olha, deixar claro, né, eu não tenho dúvida nenhuma que uma vida feliz, uma vida produtiva, é uma vida repleta de relacionamentos. Mas o que para mim fica muito óbvio, na minha experiência como pessoa, no compartilhamento com outras pessoas, é que o teu norte não pode ser esperado dos outros, né? O teu norte tem que ser encontrar em ti essas fontes de amor, de afirmação, de acolhimento, de cuidado, e ir compartilhar com os outros. E nesse compartilhamento, naturalmente você vai receber dos outros, vai precisar dos outros, né? A gente definitivamente precisa das pessoas, graças a Deus. Eu tenho o privilégio de ter pessoas incríveis na minha vida. Mas assim, não é a fonte principal, porque se for a fonte principal, assim, é porque alguma coisa está errada no processo. Você provavelmente vai se frustrar, você vai colocar demandas impossíveis nos outros e dificilmente, na minha opinião, a gente consegue chegar numa situação como essa em um estado realmente de paz de espírito, de fulfillment, né? Como se diz em inglês. E é uma coisa assim, e eu falo assim na ignorância de que observa, né? Não sou nenhum especialista, mas que você vê muitos casamentos, muitas relações em que, né, dá até dó de ver que é aquela coisa do um esperando que a felicidade dele esteja na mão do outro e vice-versa. Isso é uma coisa que me dá um pânico, certo? Se tem uma coisa que eu agradeço a Deus, ao universo, à vida, aos anjos, dia e noite, é que, graças a Deus, disso eu fui poupado, sabe? Eu preciso muito dos meus amigos, a minha amorosíssima amiga Ana, que é uma pessoa absolutamente que não existe nesse planeta, né? Ela, inclusive, me confessou outro dia que vem de Júpiter. Assim, pessoas assim, sem elas eu não vivo, né? Mas não é a mesma coisa que, digamos assim, que colocar nelas a responsabilidade, né, de me nutrir de amor, de me nutrir de autoestima. Não, é um processo que vem naturalmente, mas que parte da gente encontrar essa conexão com a gente, sabe, gente? De a gente encontrar esse fluxo com nós mesmos. Mas essa pergunta é maravilhosa, né? É, assim, eu posso estar completamente errado, se é que existe certo ou errado nisso, né, gente? Mas assim, o mudar quem somos é uma coisa que já me dá um arrepio, sabe? Assim, eu não há, a sensação que eu tenho é que não existe nenhuma pessoa na face da Terra que, se tiver a chance, né, de uma forma saudável, de uma forma amorosa, de uma forma, digamos, inspiradora, de se encontrar de fato como ela é, né, de conseguir conectar esse fluxo de amor, esse fluxo de autoestima. Se Acho que não tem ninguém que, se tiver a chance de fazer isso, ou se tivesse tido a chance de fazer isso, talvez, infelizmente para muitos, eu não sei, seja muito tarde para isso, né?
e estão num envolvimento com morte, assassinato, violência, uso, que talvez, não sei quem sou eu para dizer, né? Mas que talvez, né, não tem mais volta, sei lá, mas que não tiveram a chance de ter tido, porque se tivesse a chance de ter tido, eu não sei se de fato existiria alguém que a gente poderia dizer, ou julgar, ou ter arrogância de dizer que mereceria mudar. O que eu acho que merece mudar são comportamentos que, por sua vez, vêm de percepções e ideias de si mesmo e do mundo que precisam mudar. Eu não acho que seja que a gente precisa mudar o que a gente é. Eu acho que a gente precisa mudar a maneira como a gente percebe o mundo, a maneira como a gente interpreta o mundo, a maneira como a gente se percebe e a maneira como a gente se interpreta. Para mim, essa é a base principal da falta de autoestima, né, do ódio descontrolado, né, que gera todo esse processo de destruição do mundo, da natureza, das pessoas. É um processo que todos nós estamos envolvidos. Né? Eu tenho zilhões de coisas que eu preciso aprender dia e noite. Outro dia, né, eu estava tirando sangue, vendo a minha glicose com aquelas coisinhas, né? E aí eu me lembrei que alguém falou, bah, aquela coisa tem uma agulha, né? Você joga aquilo no lixo, bah, alguém chega lá, pai diz, pá, né? Pô, quando papai e mamãe partiram, eu prometi para eles que ia procurar ser um ser humano melhor cada dia. Aí eu pensei, o que é que eu posso fazer hoje? Eu tô pegando aquelas agulhinhas e colocando um troço na ponta, e eu jogo no lixo que eu sei que não tem como alguém pegar aquilo e... É um exemplo bobo, mas eu quero dizer o seguinte, assim, a gente tá, o tempo todo a gente vai descobrir quanta merda a gente não faz no dia a dia, né? A gente não sorri para as pessoas, a gente não é educado, né? Então é um processo contínuo e absoluto para todo mundo de mudança de percepção, de mudança de comportamento. Mas, de novo, não acho que é mudar quem somos. Eu sou completamente contrário sequer a imaginar isso. Né? Porque nos coloca querendo numa posição de deuses que podem julgar. Né? Então, para mim, não é nem uma questão de ser difícil ou não difícil. Essa coisa de mudar quem somos não existe. Né? O que existe e que é muito importante, e não tenho dúvida nenhuma, e aí vem junto com a primeira parte, né, da pergunta, que é aceitarmos, e não é só aceitarmos quem somos, é, de fato, digamos assim, perceber que as ideias que construímos sobre nós mesmos, as ideias que construímos sobre o mundo à nossa volta, as explicações que a gente deu, a maioria delas ainda lá criança, no nosso inconsciente, mas que estão presentes nas nossas sensações, nos nossos preconceitos. Ah, não gostei desse cara, olha a cara dele, a roupa que essa pessoa usa deve ser um snob. Esse pessoal... Tudo isso simplesmente reflete ideias que a gente tem, que são muito antigas, mas que vêm com essas caras novas e que cá para nós, gente, são absolutamente inúteis. Não servem para nada a não ser para atrapalhar a vida da gente e dos outros. Então, isso é desafiador mudar. Né? Eu acho que ninguém tem que mudar o que é. Né? A gente aceitar quem nós somos, isso, na minha opinião, só é difícil porque a gente está com esse monte de certezas que não são nossas, né? Que a gente absorveu ao longo da vida, e outras que são nossas, mas que são interpretações que a gente não tinha maturidade e nem recursos para interpretar de uma forma mais rica, e que a gente interpretou como não sou bom, sou ruim, né? E aquela pessoa fez isso de propósito para mim magoar, e a gente não conseguia entender naquela época que aquela pessoa estava cheia de mágoas ela mesma, e a gente então criou um imenso dicionário, né, um léxico de zilhões de palavras e expressões, né, para nos explicar e explicar aos outros que não tem nada de real. Isso precisa mudar, isso é muito difícil mudar. Isso é muito difícil. Isso acho que é a coisa muito bonita que a terapia, quando eu digo terapia, né, não estou me referindo a nenhuma específica, mas que a busca de ajuda, eu tenho uma minha queridíssima amiga Isabela Cribari, né, que a gente já entrevistou aqui num programa maravilhoso sobre amizade, ela sempre diz, né, que ela e a terapeuta dela dizem, quem tem amigos verdadeiros, né, reais, faz naturalmente um processo de terapia, sabe? Eu e a Ana, a gente tem uma relação como essa, e a gente sente que eu até brinco com ela, Ana Freud, né? Tem um processo assim de terapêutico. O que eu quero dizer com isso é que qualquer forma de abertura, um ambiente que você possa se abrir, um ambiente que você possa, de fato,
mergulhar naquele rio, sentir as coisas e ser sincero, sentir tua vergonha, né, a tua vergonha de falar certas coisas. Eu, apesar de tanta coisa, né, tanto rio que eu já me joguei, gente, eu tô cheio de vergonha, muita coisa com o meu corpo também, sabe? Porque tem uma flacidez, porque tem uma gordura, né? Tudo isso faz parte de um conjunto de coisas que, se a gente se der o direito de explorar, e a gente precisaria se dar esse direito, porque isso é fundamental para o nosso bem-estar, para a nossa saúde mental e para a saúde mental e o bem-estar do planeta, né? A gente descobriria que o que tem, na verdade, é um monte de merda de conceitos, de explicações que a gente dá. E que, inclusive, a gente consegue traduzir isso em explicações lindas na vida adulta, né? Porque essas pessoas são assim. Porque isso é assado. Quando, na verdade, assim, é uma criança, né? Ferida num momento duro em que ela não contactou com o amor e que, genialmente, né, como todas as crianças são geniais, encontrou a maneira dela de sobreviver, criando essas crenças, etc. E tal. Então, sendo bem objetivo, né, eu não acho que ninguém tenha que mudar e eu não acho que o difícil é se aceitar. Eu acho que o difícil é reprogramar, como diria minha querida irmã, ressignificar esse monte de merda que a gente passou a acreditar de si mesmo e dos outros. Gente, eu não tenho a menor sombra de dúvida que as duas coisas que, na minha experiência, são mais importantes para a gente ser feliz é do teu jeito, da tua maneira, não tem como dividir, você vai ter que encontrar, é criar uma relação amorosa, rica, compreensiva, paciente, construtiva consigo mesmo. Não é fácil, a gente acha que tem, mas a maioria não tem. E mesmo que acha que tem, e tem sempre coisa que a gente pode melhorar. Sabe? Nutrir o autocuidado, a autopaciência, aprender a se ouvir. Ron sempre dizia isso. Tudo que você tem que fazer na vida, Stefano, é se ouvir e se levar a sério. Só. E se ouvir e se levar a sério é a quinta essência de um relacionamento positivo com você mesmo. Para mim, não tenho a menor sombra de dúvida que nada é tão importante para a nossa felicidade, para a felicidade dos outros e do planeta, como essa jornada de construção de uma relação adulta, saudável, humana, verdadeira, amorosa, paciente consigo mesmos. E a outra é ir para o mundo, buscar ajuda, interagir com as pessoas, ser você mesmo, se abrir, procure espaços, né? Procure espaços, né, gente? Parece aqui até que eu estou falando como guru, como terapeuta, eu estou falando da minha experiência, né? Procurar espaços em que você possa ser você mesmo, em que você possa treinar ser você mesmo, que você possa dividir, que você possa se abrir, sabe? Poder fazer a mesma coisa para os outros, né? Sem um espaço de acolhimento para os outros, porque os outros falem, digam, dividam, tentar sair um pouco só desse mundo de amizade e bebê chopp, sabe? Nada contra, mas eu confesso que hoje em dia eu gosto tanto de ficar comigo, eu gosto tanto de me curtir, que quando eu tô com outras pessoas, eu quero que sejam realmente momentos, no mínimo, de uma qualidade tão boa assim, né. E meus amigos sabem, eu detesto teatro, eu não gosto de, né, não que a gente não possa ter conversas gostosas, rir, eu sou super bem-humorado, graças a Deus, até demais. O programa que a gente teve lá com o meu queridíssimo e amado personal trainer, o Ralph, né, que a gente falou tanta coisa legal sobre ginástica. Eu e o Ralph, nos nossos treinos que a gente faz, a gente vive rindo o tempo todo, né. Pena que boa parte dessas coisas a gente não pôde trazer para o Stefanadas, porque, né, o Stefanadas é um programa para todas as idades, né, vocês me entendem, né, mas brincadeiras à parte, assim, eu adoro ser humorado, adoro rir, adoro brincar. A questão não é, a gente não é ser sério, sisudo, muito pelo contrário, mas assim, é ser você, né. Tente encontrar espaços em que você possa ser você, treine ser você, né, e dê esse espaço para as outras pessoas. Então, para mim, 2 coisas que para mim são super importantes. Primeiro e fundamental, essa relação consigo mesmo. E a outra é levar essa relação para as pessoas, ir para o mundo, se jogar, se abrir para as pessoas e buscando esses ambientes em que você sente que você pode ser você mesmo, em que você pode dar chance das pessoas serem elas mesmas. De novo, gente, eu sei que eu fui muito privilegiado nessa vida, porque além de uma família incrível,
eu sempre tive ambientes de trabalho incríveis e eu tenho amigos incríveis, mas muito disso também é mérito, ah, meu também. Em que sentido? De fazer essas 2 coisas, sabe? De procurar, ajuda, né, e com isso desenvolver essa relação comigo mesmo. E com isso, né, foi uma sequenciazinha, entender como é importante essa conexão com os outros nesse nível, porque aí você tem conexão realmente com os outros, né. Aí é incrível, né, gente, aí realmente é incrível. E eu trago isso muito para os meus alunos de uma forma suave, tranquila, né, porque a gente entra em áreas muito delicadas e hoje em dia, né, tem a religiosidade voltou de uma forma muito forte e às vezes tem certos componentes que não são muito legais, e aí eu tenho muita responsabilidade como professor para equilibrar as coisas. Mas eu tento trazer no universo da linguagem econômica, do desenvolvimento econômico, exatamente a importância dessa questão da diversidade, né, de como as sociedades elas enriquecem, dando a possibilidade enriquecem em todos os sentidos, inclusive na principal delas, que é a produção de felicidade, né. As sociedades dando aquilo que o Amartya Sen dizia, né, que a gente falou no programa anterior, no livro dele, né, Desenvolvimento como Liberdade, que a gente só tem a ganhar, a sociedade só tem a ganhar dando escolhas para as pessoas, possibilitando as pessoas terem escolhas, né. Então, eu realmente acho isso, gente. Relação com a gente mesmo, e é um processo eterno, e relações ricas com as outras pessoas. E o centro é sempre o mesmo: originalidade, ser você mesmo, integridade e amor. Eu sei que deve ter milhões de situações, eu sou muito privilegiado, isso eu sou mesmo, em praticamente todas as minhas relações profissionais e pessoais, eu não só poder ser eu mesmo, como eu sou pago para ser eu mesmo, quer dizer, é bom demais, né. Eu sei que para a maioria não é assim, não é mesmo, mas eu acho que sempre tem, né, um cantinho ou outro em que a gente pode fazer isso. E com certeza, você com você mesmo não tem desculpa, né, não tem desculpa. Aqui a gente entra num terreno que eu posso falar mais como profissional, então, né, como eu estou falando para milhares e milhares de pessoas, eu me sinto um pouco mais tranquilo, né. Assim, eu sempre fui uma pessoa que fui muito otimista com o futuro, né, e eu acho é interessante, os últimos anos me trouxeram intelectualmente muito aquela coisa socrática do "só sei que nada sei", sabe, tem uma certa humildade, por isso que eu fico tão impressionado quando eu vejo a certeza que as pessoas têm das coisas, né, politicamente, intelectualmente, religiosamente, espiritualmente, sabe. E vejam que todos esses terminam olha que legal, né, espiritualmente, religiosamente, politicamente, ideologicamente, economicamente, tudo termina com o quê? Mente. Olha só, gente, percebi agora e tudo está aqui, ó, mente. A coisa mais incrível que meus pais me deram com a passagem deles, né, pais incríveis, né, esse vai ser o primeiro final de ano sem eles, pais que me deram uma vida absolutamente extraordinária e privilegiada, principalmente no sentido do amor, viu gente, não tô nem falando das outras coisas não, viu. Porque a gente teve, né, assim, eu não tenho nada que reclamar da minha vida, muito até porque eu, por natureza, busco ser uma pessoa que não reclama. Mas eu realmente só tenho que agradecer o caminho que meus pais me deram. E na partida deles, eles me deram essa coisa maravilhosa, que é, sabe essa sensação, assim, de que tem coisas que você não precisa explicar. Eu sinto quando as pessoas chegam para mim e perguntam se acredita em Deus, se tem religião, qual é a sua espiritualidade. Tu sabe qual é a primeira reação que eu tenho? Isso é um presente enorme que meus pais me deram com a partida deles. Com vontade zero de falar. Mas não é por não querer compartilhar, não é por não querer, né, sei lá, ajudar a pessoa, ou talvez a pessoa nem queira ser ajudada, mas, né, amorosamente compartilhar. É porque não está aqui. Não é algo que termine com mente. Não é um religiosamente, não é um intelectualmente, não é um ideologicamente, não é nem um espiritualmente. Porque o próprio nome já diz, está aqui. E quando está aqui,
ele perdeu, né? Assim, os sábios hindus, né? Nisargadatta Maharaj, Ramana Maharaj, que foram criaturas que tiveram muita influência na minha formação espiritual, diziam uma coisa fantástica, né? Quando você fala, quando você define, quando você transforma em palavras, você perdeu a essência. Você conseguiu explicar, é legal, acho que é importante ter explicação. Nós somos criaturas mente, né? A gente é viciado na mente. Eu acho que um dos grandes problemas do câncer, né, assim, do câncer no sentido amplo, a destruição do planeta, né, as desigualdades econômicas, o ódio político, a violência, a guerra, é exatamente essa questão de, né, da gente ser mente, né? Da gente ter perdido a conexão com o rio do amor, com o fluxo. E aí quando a gente começa a falar sobre isso, as pessoas dizem, mas isso é utopia, como é que a gente pode viver num mundo assim, né? Se a gente precisa comer, plantar, dar de comer para as pessoas, emprego, não sei o quê. Né, como o nosso querido Érico, né, segunda vez que eu que eu falo dele nesse programa, é como ele falou, né, e eu faço minhas as palavras dele, né, eu não sei, né, o fato de eu não saber não significa dizer que não é um problema, né, que realmente não é um problema. E eu não tenho dúvida que tem com essa história da mente, né, gente, tudo é mente, tudo é mente. Quando não existe amor, a coisa vai para a mente. Religião sem amor é mente. E espiritualidade sem amor é mente. E o amor não está aqui, né? O amor está aqui, o amor está no silêncio, o amor está na entrega, o amor está naquele rio. Isso meus pais me deram com a partida deles, é uma coisa incrível, eu tive uns sonhos bem legais também, mas sem entrar nesses mentes, né? Sabe aquela sensação de que, nossa, tanta coisa é tão linda, é tão óbvia, é tão rica, mas não dá para falar. Porque quando a gente fala, ela se vai, mas ela está aqui, né? Ela está aqui. Então, eu, digamos assim, é uma na verdade, eu ia dar resposta por um caminho, e isso que eu me lembro agora dos meus pais me deu outro. O caminho que eu estava seguindo é que, como eu cresci no ambiente amoroso, e eu vivi uma época de muita esperança, né, a redemocratização do Brasil, o fim da Guerra Fria no mundo, né, um período, digamos, de intensificação das ideias humanistas. Eu sempre fui muito positivo em relação ao futuro. Sempre fui muito positivo em relação ao futuro. Nos últimos anos, como muito bem essa pergunta colocou, o advento das questões climáticas, né, os desafios de tecnologias tão absolutamente poderosos como a inteligência artificial, mas acima de tudo, com essa infantilização que a gente tem tido do processo coletivo, do processo político, né, da discussão entre as pessoas, né, desse emaranhado de energias pesadas que surgiram no mundo político, né, em todos os espectros, né, gente? Talvez um pouco mais no espectro do populismo de direita, mas em todos os espectros, que é uma coisa de eu tenho razão e eu tenho certeza, e são as razões e as certezas tão absurdas às vezes, tão sem amor, né, tão sem em qualquer espectro, viu, gente? Tão sem compaixão, que eu comecei, a ficar, viu, gente, assim, a ficar bastante pessimista, sabe? E eu me peguei assim, nossa, você sempre teve uma visão tão positiva. E aí, conversando com algumas pessoas muito queridas, eu tive a sensação, essa sensação foi um pouco corrigida, do tipo, né, a história humana tem sido, né, cíclica. E talvez a gente esteja num ciclo agora de desafios, mas não significa que a gente não vai passar por eles, talvez até de uma forma melhor do que a gente imagina. O que eu não sei é se a gente vai pegar uma subida de novo da onda, né? Mas, de novo, tudo isso é futurologia, e futurologia raramente funciona, né? Raramente funciona. A verdade é que a gente não sabe, né? E esse não saber, do ponto de vista da mente, me dá muito medo. Muito medo. Se eu olhar pelo mente, eu não estou muito otimista com o futuro, eu tenho medo de muitas coisas, né? Eu acho que tudo literalmente pode acontecer, inclusive o fim do mundo. Mentalmente falando, aí eu posso tentar usar a lógica, etc e tal, mas é uma lógica muito limitada, porque a história humana é uma gota d'água dentro da história do planeta, né, e eu posso dizer, né, a futurologia negativista normalmente nunca é real, né, o mundo está passando por uma experiência de crescimento, já tem sempre sinais muito positivos, né, mas eu confesso que eu posso estar muito errado, viu, gente, provavelmente estou, quem não está, né, ninguém tem certeza absoluta das coisas,
né? Então eu posso estar até bastante errado, espero estar, né? Eu acho que tem né, assim, ah, tem tudo isso. Eu acho que a gente, de fato, essas coisas positivas, pode ser que de fato a gente esteja, né, num momento assim, se sentindo muito pessimista, quando na verdade a coisa não é tão ruim. Mas, repito, quando eu falo do mentalmente, eu sei que é triste dizer isso nos Stefanadas, mas eu tenho um certo medo do futuro, sabe? Porém, quando eu saio da mente e vou para esse silêncio, gente, e de novo, infelizmente não dá para falar em palavras, isso é um caminho que cada um vai ter que encontrar o seu, mas eu sinto muita tranquilidade, sabe? Essa é a resposta mais honesta que eu posso dar, né? Quando eu olho para esse universo não mental do silêncio, eu sinto muita paz, muita paz. Agora, quando eu olho para o mundo usando os recursos mentais que a vida me deu e que eu fui treinado, eu entendo os otimistas, eu acho que é bem possível que eles tenham razão em muita coisa, mas eu acho que o meu ladozinho pessimista, que nunca foi muito grande, ele tem alguns aspectos que eu consideraria nem mais pessimista, mas realista, sabe? Eu acho que os aprendizados que a gente vai ter com a inteligência artificial, com a mudança climática, com esses ódios políticos, com essa, digamos assim, essa imaturidade generalizada que as redes sociais estão trazendo para as nossas relações, eu acho que são aprendizados que provavelmente vão resultar em crescimento, se ainda tiver planeta, e, né? Mas que vão ter um custo alto, né? Vão ter um custo alto. E aí vem a segunda parte da pergunta, né, gente? E só fazendo uma propaganda, viu, aqui dos Stefanadas, é por isso tudo que eu acho que é tão importante a gente fazer trabalhos, né? Cada um fazendo sua contribuição, né? E a minha contribuição, como o pessoal aqui dos Stefanadas, é esse, né? Contribuir para que a gente possa trazer as discussões, as informações, de tudo que compõe a vida, né? De tudo que compõe a nossa construção da teia humana, de uma forma amorosa, clara, neutra na medida do possível, sem desrespeitar, obviamente, nossos valores, para que as pessoas possam ter sementes, né, não verdades. Você tem tanta verdade por aí. Para que as pessoas possam ter sementes, para que, né, sementes amorosas, para que façam as suas percepções, as suas divagações. E, repito, né, é uma coisa que é uma coisa que eu quero que fique desses 2 programas, né, esse mergulho em si mesmas, né, essa busca um pouco por esse espaço de acolhimento interior. Então eu acho que é muito importante que a gente tenha trabalhos, cada um na sua seara, a nossa seara é essa, para que a gente possa trazer, né, um pouco, e aí eu linko com a última pergunta, o que é que a gente pode fazer para que o mundo seja um lugar mais amoroso? Eu acho que a gente precisa, gente, urgentemente, né, e assim, eu sei que tem várias maneiras de fazer isso, mas eu não sei se a gente está, enquanto coletividade, dando espaço para as pessoas realmente terem isso. Seja nos mentes da vida, né, seja, né, no aleatório, que são os acontecimentos individuais da vida de cada um, que é o que aconteceu no meu caso, porque eu não tive ninguém que me guiou para isso, né, eu fui, né, a vida acabou me levando para essa construção, que para mim é tão importante. Sem ela, eu não sei nem se eu estaria vivo, com as depressões que eu tive, com as minhas crises existenciais. Ah, então eu não sei se a gente está como sociedade com as ferramentas para dar para as pessoas as condições de fazer isso. Isso o quê? Vocês devem estar se perguntando. Aquilo que a gente discutiu nesses 2 últimos programas, que é o se encontrar, sabe? É o ter esse espaço de amor dentro da gente, é tirar essas camadas de certezas idiotas, sabe? Sentir esse fluxo de amor, que isso muda tudo, gente. Isso muda a forma como a gente vê o mundo. Claro, muita gente vai dizer, essas viadagens do Stefano, é coisa de romântico, né? Ele é um intelectual, é um professor, ele tem um programa, né? Ele pode falar essas coisas. O mundo real é diferente. Sim, isso é real? É. Mas vindo para cá, eu estava exatamente pensando isso. A gente cria a nossa realidade. O mundo que a gente criou é uma realidade que foi criada
né, com um conjunto específico de pensamentos e crenças que se desenvolveram ao longo da nossa história, né. Eu entendo os conservadores quando eles dizem, conservadores elegantes, né, quando eles dizem: "Vamos tomar cuidado com mudanças muito bruscas e radicais, porque tem toda uma experiência humana que nos trouxe a isso". Com certeza, mas ter experiências que nos trouxeram a isso, por mais antigas que sejam, não quer dizer que a gente esteja preso a elas, né. Então a gente criou um mundo que é resultado de ideias e pensamentos que se desenvolveram. A gente tem todo o direito de explorar ideias e pensamentos novos, que criem uma nova relação. Eu não acho, eu como economista, acho sim que o capitalismo é o ponto mais alto em termos de tecnologia organizacional que a sociedade humana criou para criar bens de produção, distribuir bens de produção. Mas o capitalismo, ao mesmo tempo, ele é egoísta, o capitalismo, ao mesmo tempo, ele é cruel, o capitalismo, ao mesmo tempo, ele foca na eficiência, ele foca na meritocracia, que são todas coisas que têm seu espaço de importância, mas não podem ser os únicos elementos da vida, né? Não podem ser, né, como a gente passou a acreditar, assim, a única realidade possível da organização humana, né? Então eu acho que a gente tem todo o direito de expandir a experiência humana para limites que a gente nem imagina quais são. Só que isso não pode vir. Por que é que todos os sistemas alternativos ao que a humanidade criou até agora falharam? Para mim, por um motivo muito simples. Porque eles vieram simplesmente do mental. Vieram de sentimentos ricos e verdadeiros, né? A miséria, a injustiça social. Né? Vamos falar, sei lá, o comunismo, né? O nazismo, o fascismo, esses ismos todos, né? Mas vamos pegar um que aparentemente parecia mais humano, né? O comunismo, né? O socialismo. Por que todos eles falharam? Porque eles não tinham amor, né? Eles não vieram de uma celebração da sabedoria, eles vieram de uma reação emocional extremamente rica, porém profundamente mental, né? Mas o que é que eu quero dizer com isso? É que é muito complicado mudar toda uma estrutura de relacionamento com o planeta que a gente há milhares de anos. Para que isso evolua, e eu concordo plenamente com os conservadores, evoluções são muito mais interessantes do que revoluções. Para que isso evolua, a gente tem que antes ter essa conexão. A gente precisa criar essa conexão com nós mesmos. Para que a gente possa entrar num diálogo de sabedoria e de inteligência que vai para outro nível. E deixa eu deixar claro uma coisa aqui. Se vocês estiverem se perguntando, mas como é que vai ser isso? Gente, é a mesma coisa que perguntar, né, como é que vai ser um lugar que você não faz a menor ideia de como é que é, sem antes conhecê-lo. A gente não tem a menor ideia do que vai ser. Eu não tenho a menor ideia. Mas eu sei que existe esse caminho. E eu não tenho dúvida, e aí obviamente eu estou arriscando uma opinião, de que a capacidade humana de amar, de ser sábia e de encontrar respostas inteligentes, ela não para de surpreender a gente. Então, a resposta para essa pergunta é, individualmente, faça esses caminhos, fazer esses caminhos que a gente discutiu tanto nesses 2 episódios, né? E do ponto de vista como economista, como coletividade, né, eu brinco com essa história do Ministério da Terapia, mas eu acho que a gente precisa, como sociedade, se organizar cada vez mais, e eu acho que isso tem acontecido, né? Eu não sei se está num ritmo tão rápido como o planeta precisa, mas se organizar para criar as condições para as pessoas poderem serem elas mesmas, romperem essas barreiras de vergonha, romperem essas crenças autolimitantes, porque como coletividade isso vai nos dar uma inteligência, uma clareza. Não é para destruir tudo que a gente criou, não. A gente criou milhões de coisas maravilhosas, mas para refinar de uma forma inteligente, profunda e sábia a maneira como a gente se relaciona com os outros, consigo mesmos e com o planeta hoje em dia. E eu queria terminar então, gente, antes da gente se despedir de vocês nesse segundo programa dessa série de 2 programas que a gente discutiu essas questões relativas à saúde mental, à autoestima, amor próprio, com 2 dicas, né? Depois o pessoal da produção vai colocar exatamente a capa do livro, o nome exato, eu não tenho todos os dados aqui, mas 2 livros que falam um pouco sobre essas questões que a gente discutiu aqui. Alguns são muito íntimos e eu não gostaria nesse momento de estar
dividindo num plano tão amplo como esse, mas tem dois que são um pouquinho menos da minha intimidade, que eu acho que eu estou mais em condições de dividir. Os outros, quem sabe um dia. Um é um livro maravilhoso, que fala, os dois são em inglês, eles ainda não estão traduzidos para o português. Um deles fala sobre a história da privacidade, ou seja, como é que a privacidade, por que eu trago esse livro aqui agora? Porque dentro de tudo isso que a gente discutiu nesses 2 últimos episódios, né, para mim, que eu sou uma pessoa altamente contemplativa e que tem um enorme gosto de estar comigo mesmo, no meu universo, a privacidade é fundamental. Então, tudo que eu falei para vocês sobre a minha experiência, ela está diretamente ligada ao privilégio de ter podido viver numa época e numa condição que me deu a chance da privacidade. Mas a privacidade, para muitas pessoas no planeta, ela não existe. E ao longo da história, a privacidade ela nunca foi dada como garantida. Na Antiguidade Clássica, na Grécia e Roma, ela existia bastante. Mas ao longo da Europa medieval, ela sumiu. Ela só voltou a ter algum sentido na Europa a partir do século XVIII. E mesmo assim era vista pelos religiosos, e ainda é vista por muitos religiosos, como o antro da perdição, né? Então esse livro, o pessoal vai passar todas as informações para vocês, que a minha cabeça ela não está muito boa para tantas informações de memória, mas esse livro ele fala da história da privacidade e ele foca muito exatamente nessa questão dos elementos que levaram a humanidade a construir a privacidade quase como um direito e o que levou, né, quais são as forças que agiram no sentido contrário. Então é um livro bem legal e é um livro gostoso de entretenimento, sabe? E um outro livro, eu acho que é um livro, e aí é um livro mais rico no sentido daquilo que eu falei do buscar ajuda. Eu sou solteiro. A minha vida toda basicamente foi uma vida com algumas características assim, assado, mas essencialmente de solteiro. E aí eu cresci num mundo, e de novo, com pesquisas científicas, né, vive falando um monte de coisas sobre ser solteiro, fim de mundo, desgraça, como é que se diz, fracasso. Apesar de que as estatísticas mostram que existem cada vez mais solteiros no mundo, né? Em certos países do mundo, como a Dinamarca, já é metade da população. No Brasil, se não me engano, é 1/3. Estamos falando de população adulta, né? E eu tenho explorado muito principalmente depois que meus pais partiram, eu estou com um norte que é eu quero olhar o positivo, eu não quero olhar o negativo. E eu tenho explorado o positivo sobre essas questões, vamos dizer assim, da solteirice, né? E eu encontrei esse livro maravilhoso, The Joy of Single Life, né, a maravilha da vida de solteiro, de uma terapeuta americana. Ela tem mais de 70 anos, parece ter uma vida muito rica de solteira também, com muitos desafios, muita experiência. O livro é maravilhoso, né? E ela, sem desmerecer de forma, não é uma questão de melhor ou pior, porque essa mania que a gente tem de comparar, e se um é bom, quer dizer o outro não tem que ser. Não tem nada a ver com desmerecer a vida a 2, ou a 3, ou a 15, mas de enaltecer as vantagens da vida de solteiro, né? E do que dá para aprender com isso. Eu acho que para muitos de vocês que acompanham os Stefanatos, eu acho que vocês têm uma situação parecida com a minha, então acho que vai ser uma leitura bem legal. E com isso, gente, mais uma vez eu me despeço, agradeço muito vocês e a produção terem me dado a chance, né, ter esses 2 programas em que eu faço muito blá blá blá, né, eu adoro falar, e espero que vocês tirem coisas ricas desses 2 programas, que eles de fato tragam, né, pelo menos um pouco de entretenimento, mas melhor ainda, né, inspiração, compartilhamento, amor. Lembre-se, né, vocês têm aí os canais de contato e de comunicação com a gente, escrevam, falem, se expressem e que serão sempre extremamente bem-vindos. Para o ano que vem, né, para 2026, a gente está com ideias novas, vamos ver no que é que dá, né, sempre pensando de aprimorar essa nossa missão, que é de trazer conhecimento e informação com amor e leveza, sem radicalismos e sem certezas absolutas. Eu acho que a gente vai ter surpresas muito legais e eu espero que vocês estejam com a gente, né? Afinal de contas, são vocês, literalmente, que permitem que a gente continue aqui tendo entusiasmo, vontade e energia para continuar esse trabalho. Então, deixo um beijo bem grande para vocês e até o próximo Stefanatos.